Eu sou Everton de Oliveira, conhecido também como Professor Água. A gente trabalha pelo Instituto Água Sustentável e hoje nós temos aqui um convidado especialíssimo, o doutor Ulisses Melo. Eu vou chamá-lo pelo primeiro nome, Ulisses, se ele não se incomodar. O doutor Ulisses Melo, ele é geólogo pela USP. Ele começou sua carreira na área de mineração. Depois começou a trabalhar na área de petróleo, fez o mestrado dele em Ouro Preto, em Minas Gerais. Trabalhando pela Petrobras, ele foi fazer o seu doutorado na Universidade de Columbia, em Nova York. De lá, ele começou então a alçar voos mais altos. Entrou na IBM, começou a trabalhar na área de tecnologia, vocês vão ver, né? E ele hoje, ele é o diretor de Global Technology Outlook para a IBM Mundial. Tá? Global Technology Outlook, numa tradução meio sem vergonha, é uma visão da tecnologia global. Ele vai explicar para vocês qual que é a função dele. Ele tem trabalhado com pesquisa na área de tecnologia e, para quem não é da área, é interessante saber como é que um geólogo chegou nessa área. Para quem não sabe como um geólogo trabalha com tecnologia, ele vai poder explicar para vocês. Tem bastante coisa a ver. Portanto, Ulisses, bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Por favor. Obrigado, Everton. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com você de novo. Como o Everton acabou de dizer, meu nome é Ulisses Melo, eu sou diretor do... eu trabalho no Centro de Pesquisas da IBM, aqui no headquarter do T.J. Watson, que é um dos 19 centros de pesquisas que a IBM tem. A IBM tem hoje 109 anos e faz pesquisa há 75 anos, né? Então, nós temos uma tradição muito grande em fazer pesquisa, está no nosso DNA. Muitas das inovações que nós criamos são orgânicas e a grande parte da minha profissão, da minha atividade hoje é olhar para essas tecnologias que estão vindo e como elas vão afetar as indústrias, como elas vão afetar nossos clientes e afetar o futuro da própria IBM. Então, é um trabalho que eu me divirto muito. Bom saber. Escuta, quando a gente conversa, a gente fala diretor mundial da IBM, as pessoas já ficam intimidadas. Como é que o Ulisses chegou lá, né? Então, conta pra gente aí, como é que você começou sua carreira? Você sempre foi um top ou você fez serviço de campo? Conta um pouco da história da sua carreira, de geólogo até a tecnologia, por favor. Everton, eu costumo dizer que a gente gosta de ter a sensação que a gente tem controle da nossa vida, mas a verdade é que a vida tem mais controle sobre nós do que nós mesmos. Mas eu comecei, eu me formei em geologia em 83, né? E naquela época foi uma época bem complicada, porque o Brasil estava numa das recessões e eu acabei encontrando o meu primeiro emprego foi em mineração na Bahia, e eu trabalhei para uma mineração de ouro. E lá eu fiz bastante trabalho, principalmente em geologia de campo, mapeamento. Era um trabalho muito interessante, porque ele misturava mapeamento de campo, mapeamento de galeria e já de desenvolvimento. Entrava em câmaras para olhar a produção de minério. Eu diria que eu fiquei lá 1 ano e meio, foi bem interessante do ponto de vista de modelos deposicionais, do ponto de vista de geologia estrutural, mas o trabalho depois de um tempo ele não apresenta muito mais desafios, né? Então eu de lá fui para o mestrado procurando mais desafios intelectuais, eu diria. Seu coração ficou lá também, né? Tem algumas legados. Então, do mestrado, como é que o mestrado te abriu portas? Como é que funciona? Como é que você acabou indo para essa área?
Porque você saiu, estava em mineração, você começou a fazer... Eu acho que o mestrado foi tudo. O mestrado foi o que definiu minha carreira, né? Porque na época eu fui para Ouro Preto, porque a Petrobras ela costumava mandar pessoas para o exterior para fazer doutorado. E eles queriam escalar isso, ter mais pessoas envolvidas em cursos. E ao invés de mandar o pessoal para fora, eles resolveram trazer vários professores do exterior num programa no meu caso, de análise de bacias. E era um programa bem interessante, um mestrado bem intenso, patrocinado pela Petrobras. E eu não era da Petrobras ainda, eu fiz um concurso para entrar no curso, mas eles traziam cada mês um professor de alguma universidade do exterior. Você fazia um curso só e durante um ano a gente super intenso, isso, e depois você tinha mais um ano para fazer tese. E nessa época foi uma época muito interessante, porque eu diria uma época que geologia estava passando por uma transformação, né? Porque a época que nós fizemos geologia era muito mais qualitativa do que quantitativa. Você tinha essas matérias, matemática, estatística, mas não era algo que envolvia modelos. E quando eu entrei no mestrado, minha tese foi na evolução termomecânica da bacia potiguar. E só o título você já vê, termomecânica, né? Na época teve um artigo do Dan Mackenzie, em 78, que chamava Some Remarks from Evolution of Sedimentary Basins, que foi, se existisse prêmio Nobel em Geologia, talvez ele teria ganhado. Porque ele começou a olhar processos geológicos de uma forma física, né? Então, aí foi minha primeira transição. No fundo, uma transição de geólogo para geofísico, porque eu me apaixonei por geodinâmica, né? Como que bacias sifonas, com a extensão, quanto calor isso libera, isso causa um uplift, depois tem vamos dizer, uma subsidência. Com subidas e variações do nível do mar, você pode prever e começar a criar modelos de estratigrafia sintética. Então, você começa a entender os processos geológicos de uma forma quantitativa e muito interessante. Então, eu me apaixonei por essa área. Passou a fazer simulação da evolução da bacia, é isso? Simulação da evolução de processos geológicos em geral, né? Porque além de bacia, você pode modelar, por exemplo, processos de sedimentação dentro da bacia em si, formação de características do tipo que a gente vê em interpretação hoje sísmica, com lapse, off-lapse, toda aquela parte. Então, essa foi, eu diria, algo que criou foco para mim, né? Quando eu saí de lá, desse mestrado, eu fui para o CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, já com a missão de desenvolver simuladores de bacias sedimentares. Eu desenvolvi o primeiro simulador da Petrobras, que chamava BES na época, e isso criou um grande foco na minha carreira. Então, Ulisses, você então entrou nessa área pela Petrobras, e como é que você decidiu ir para o doutorado? Você estava num grupo novo dentro da Petrobras, que também tem seus desafios. Qual foi a história do doutorado? Tinha algum link com o mestrado? Como é que você foi para lá? Tinha um link grande, né? Porque como eu continuei nessa área, vamos dizer, de geodinâmica, eu continuei uma relação muito próxima aos professores que vieram da época do mestrado. Na época tinha o Gary Carner, tinha o Roger Anderson, pessoal que da Universidade de Colômbia, algum dos professores que vieram. E, obviamente, dentro dessa relação, teve um projeto que chamava Global Basin Network, que a ideia era reunir e integrar uma rede entre Colômbia, Cornell, Louisiana, algumas universidades, Penn State, e daí houve essa oferta, né? Você falou, pô, tem uma oportunidade grande para continuar desenvolvendo nessas áreas de modelagem. Você tem o perfil correto, você não
não considerariam um doutorado nessa área, né? Eu falei, claro que eu consideraria. Essa era parte do meu plano de carreira. E daí eu resolvi, né, sair da Petrobras e vir para Colômbia para fazer esse doutorado especificamente, que eu achei que estava super alinhado com os meus interesses. E estava mesmo, porque dentro desse contexto de geologia, vamos dizer, quantitativa, quando eu trabalhei na Petrobras, eu fiz alguns trabalhos comparando a bacia de Santos com a bacia de Santos, né? De Santos com Campos. Campos era super produtiva, Santos não era, e a gente tentava entender por quê. E a bacia era mais profunda, tinha sal, o outro também tinha sal, com umas características. Então, eu comecei a me interessar muito nessa do efeito do sal na evolução de bacias sedimentares, porque o sal ele tem uma condutividade térmica alta e ele meio que coleta o calor e dissipa no topo, né? Como você colocar um metal dentro de um café que ele pega aquele calor, o metal altamente condutivo e sobe. E isso explicava algumas das diferenças, né? Então eu publiquei um artigo muito interessante, e daí os dados que eles me ofereceram na época do doutorado foi da bacia do Golfo do México, que tem muito sal. Então foi um trabalho muito interessante, muito intenso em desenvolver novos modelos para quantificar a evolução, e na verdade eu tive bastante sucesso. Eu fui a primeira pessoa a modelar a bacia do Golfo do México inteira, né, que era 800 quilômetros por 800 quilômetros. Publiquei isso na APG, que é a American Association of Petroleum Geologists, e eu ganhei o Best Paper do ano associado com a minha tese, que foi algo que eu tenho bastante orgulho de ter feito. Não é à toa, não é à toa, muito legal. E daí, como é que você pulou então para a IBM? Como é que a IBM contrata um geólogo? Para quem não entende, o que vai fazer um geólogo numa empresa de computador, né? Qual que é a ideia? Eu tive um orientador da Petrobras, o Chang, que ele falava assim: és macumba da vida, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Você vê, foi totalmente por acaso. Eu nunca planejei, mas por causa desse problema do sal, nos Estados Unidos começou a ter um investimento grande no que eles chamavam de subsalt play, né? Encontrar acumulações debaixo do sal. E a minha tese, que eu comecei com interesse antes disso, o timing foi perfeito, né? Então eu fui convidado por causa do best paper, por causa do assunto, em várias reuniões, várias apresentações. E numa dessas, eu estava fazendo essa apresentação e tinha um pessoal do grupo da matemática, inclusive da IBM, nessa apresentação. Eles falaram: muito interessante essa parte de modelagem, né? Nessa parte de modelagem, quando eu fiz a modelagem do Golfo inteiro, eu comecei a enveredar nessa área de supercomputação da época, né? Porque com tudo aquela modelagem, eu comecei a investir. Né? Esse é um ponto que eu não contei, mas, por exemplo, para fazer esses modelos, eu investi muito em matemática aplicada, eu investi muito em desenvolvimento de modelos numéricos, porque o modelo, no fundo, é representado por uma série de equações diferenciais parciais, que você daí representam elementos finitos ou diferenças finitas, escreve um código, compila, roda no supercomputador em paralelo. Então, eu fui desenvolvendo uma multidisciplinaridade para fazer isso. Não era o foco da minha carreira, mas era uma coisa que eu tinha que aprender para poder viabilizar essas modelagens. E quando eu apresentei isso, o pessoal da IBM achou interessante, e algo que eu não sabia era que a IBM estava numa transição que eles chamavam do physical para o digital. Então, a macumba da vida, né? A IBM, por exemplo, ela fez, por exemplo, tem laboratórios de ciências dos materiais, né, para desenvolver novos circuitos. Então, tudo naquela época era feito dentro do laboratório. Você tinha um laboratório, fazia um experimento lá,
coletava os dados, escrevia um paper, mas a IBM estava considerando usar simulações, do mesmo jeito que nós temos hoje, simulamos um avião inteiro, o túnel de vento no computador, você estava substituindo o túnel de vento físico por um túnel de vento digital. E eles viram em mim uma oportunidade de criar geologia digital, certo? Falaram assim, como é que nós podemos representar a Terra? E eu falei, bom, esse negócio é uma oportunidade interessante. Então, eu fui para a IBM para fazer um pós-doutorado, porque eu nunca me vi, na Você verdade, você trabalhando... foi como pesquisador. Então, eu fui como pesquisador para fazer um pós-doutorado, em parte para entender como a IBM funcionava, e ver se tinha um encaixe aí, porque eu mesmo nunca me vi trabalhando para uma empresa de tecnologia, né? E foi muito interessante, porque eles tinham um grupo na época de Physical Science e que tinham médicos simulando, por exemplo, cérebro, epilepsia, tinha um astrofísico simulando formação de novas estrelas, e eu entrei para simular eventos geodinâmicos, né? Legal. Com oportunidade. Aproveitando esse embalo, então como é que foi a sua transição, já que você está falando isso, a sua transição para a tecnologia? Porque hoje você trabalha com várias tecnologias, a gente quer chegar nesse ponto aí de você falar de tecnologias. Como foi essa sua transição? Foi acontecendo organicamente? Ela foi acontecendo organicamente, porque se você olhar essa área de ciências físicas e matemáticas, elas são, vamos dizer, disponibilizadas por tecnologia, né? Então, você fala assim, eu tenho um domínio, é um triângulo do jeito que eu gosto de escrever. Você pode ser de um domínio, pode ser de geologia, pode ser de medicina, astrofísica, essa é a tua área de domínio. Daí tem a parte de matemática aplicada, que permite você criar modelos matemáticos para representar teu domínio. E daí você tem a tecnologia, que é a computação, inicialmente, que ele permite com que você simule no seu domínio e crie modelos e simule, faça previsões e experimentos computacionais para poder entender e evoluir a ciência naquele aspecto, né? Mas daí você fala assim, por exemplo, um dos próximas áreas que eu investi pesadamente foi a área de digital oil fields, né? Você fala assim, tudo bem, agora eu tenho um reservatório. Esse reservatório está coletando dados, os seus poços estão sendo instrumentados. Então eu tenho temperatura, pressão, fluxo. Como é que eu posso usar essa informação para entender melhor a subsuperfície, né? Porque geologia, a gente só está olhando a casca em cima, né? Muito da geologia está na subsuperfície. E esse, do ponto de vista matemático, é um problema de inversão clássico, né? Eu estou observando em cima, tenho dados indiretos, como é que eu uso esses dados indiretos para descobrir a estrutura e a formação da Terra, né? Então é muito parecido, por exemplo, com medicina, que você faz um X-ray, ali é uma metodologia indireta para poder obter aquela informação. E daí você começa a enveredar por essa parte, como é que eu assimilo dados, né? Isso te leva a IoT, porque no fundo um poço não é mais do que um sensor, né? Um geofone não é mais do que um sensor. Então a gente já está fazendo essa parte de IoT em geociências muito antes de IoT virar o que virou o IoT da moda. Da moda, porque e isso possibilitou uma migração, porque em geociências, no fundo, nós somos analistas, né? Nós coletamos dados e tentamos resolver esse puzzle, como nós falamos, esse quebra-cabeça com dados. A gente contar uma história bonita contar uma história. E cada um conta a sua história de acordo com o que vê. Mas isso é muito interessante, porque isso é como o conhecimento cresce, e isso faz parte
dessa parte de technology out local. Onde é que nós estamos indo, né, com esse tipo de evolução? Legal, legal. Escuta, na sua opinião, porque muita gente, eu sei que a gente lançou um curso, você está participando, um curso no CREA de novas tecnologias e de empreendedorismo, né? Na sua opinião, qual é o futuro da geologia em relação às tecnologias? Não só da geologia, mas da área da área tecnológica que você trabalha com outros tipos de ciência também. No meu caso, eu trabalho com água, se puder fazer qualquer link, né? Qual que é o nosso futuro? O que é a indústria 4.0, para quem não sabe? Qual é o caminho que a gente vai tomar e o que você vê nisso daí? Eu vejo a geologia como uma das profissões que são baseadas em conhecimento, né? Nós temos várias profissões. Medicina é completamente baseada em conhecimento. Então, grande parte da nossa profissão, como geólogo, vai evoluir em como assimilar informações disparadas, de disciplinas disparadas, como combinar isso para entender e tomada de decisões, seja mineração, em petróleo, seja clima. E a evolução natural disso é que nós vivemos o que eu chamo de um cognitive overload, né? Então, por exemplo, se você olhar hoje, vou dar um exemplo, um campo de petróleo. Você tem milhares de poços sensorizados, você tem plataformas, centenas de plataformas com equipamentos sensorizados, você tem um monte de informação fluida, e isso funciona quase como uma entidade dinâmica que você quer tomar decisões para otimizar, seja em energia, seja em output. E para você assimilar essas informações, hoje está humanamente impossível fazer. Sim, informação demais, é verdade. Então, eu gosto de usar uma analogia para a pessoa que é mais antigo. Você tinha aquele filme do Cyborg, né? Que você colocava um olho que era capaz de ver mais, né? Então, o que nós estamos fazendo? A tecnologia está te instrumentando para aumentar a tua capacidade cognitiva. Everton, só para você ter ideia, hoje se publica, nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? Se publica 20 mil papers por dia, artigos por dia, certo? Em medicina já se publicaram 25 milhões de artigos, né? Por exemplo, em medicina hoje, de hoje para amanhã, você tem 6 mil publicações sobre drogas novas, né? E nós estamos numa fase de tentativa de descoberta de vacinas. Então, se você, por exemplo, é um médico e você tem que tomar uma decisão amanhã sobre um tratamento de câncer de um cliente seu, se você não souber sobre os 6 mil artigos que foram publicados ontem, você está prescrevendo um tratamento baseado no que você sabia, ultrapassado. Então, o meu ponto é que hoje nós vamos precisar muito de tecnologias assistivas para te ajudar a consumir essa informação. Você ainda vai ser a pessoa que vai ter o julgamento. É o tomador de decisão no final das contas. Eu acho que a habilidade mais importante hoje que um geólogo, um geofísico pode ter é pensamento crítico, né? Saber entender como perguntar, receber uma resposta e usar isso para entender o processo e tomada de decisão. Mas o fato antigo de você saber tudo, isso já está ultrapassado há anos, há mais de anos. O pessoal brinca, qual foi o último homem que sobre tudo, né? Thomas Jefferson. Isso é impossível. Hoje não tem mais. É impossível alguém saber tudo. E está ficando cada vez mais difícil você saber tudo, mesmo na sua área de especialidade, né? Então, essas tecnologias assistivas, elas vão te ajudar muito. Você pode perguntar, você pode ter um assistente cognitivo, vão criar um cognitive geologist. Você pergunta quais são os dados que chegaram de ontem para hoje. Falando isso em tecnologia. Isso em tecnologia.
Em tecnologia e para o exercício da tua profissão, né? Também. Porque você quer que essa tecnologia ela capture conhecimento, agregue conhecimento que antes estava na tua cabeça. Você quer que isso, fala assim, todos esse corpos de artigos estejam catalogados, entendidos de uma forma semântica, certo? Que você possa fazer uma pergunta específica e Obter a essa resposta da tecnologia máquina. entender o que você está perguntando em uma linguagem objetiva e te responder aquelas perguntas sobre aquelas informações. E daí você vai, o raciocínio e o julgamento é seu, mas ela te assiste em consumir... Tem acesso à informação correta. Exatamente. Então, a gente vai estar vivendo um mundo muito interessante, em que vai ser um mundo simbiótico, né? Em que nós, humanos, vamos ser estendidos pela tecnologia, seja fisicamente mesmo, como se fosse quase uma prótese, Claro, ou seja, acontecendo. intelectualmente, com esses sistemas de gerenciamento de conhecimento que nós podemos utilizar para poder aplicar um pensamento crítico e analítico, que isso o humano faz melhor do que uma máquina. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você enxerga algumas tecnologias que já são aplicáveis ou que são boas para geólogos ficarem de olho, não só geólogo, pessoal que trabalha com a área de tecnologia? Porque a gente entra no site da IBM, né? Eu fiz, como você disse, eu fiz provavelmente mais cursos lá do que você. Os cursos, só para quem não conhece, acreditem, bem ignorante em várias das tecnologias, aí eu ficava até meio constrangido de perguntar à polícia o que era aquilo lá, né? Então eu fiz vários cursos, os cursos são bem acessíveis, né? E algumas das tecnologias a gente fica pensando em como usar, porque quando você abre a cabeça, você acha que aquela tecnologia é uma coisa do outro mundo, é igual você falou do poder cognitivo. Imagina que você tem uma tecnologia que vai interpretar paper para você, vai ajudar a procurar, fazer a pesquisa bibliográfica, basicamente, falando um grosso modo. Mas tem várias outras. Você tem algumas ideias ou você recomenda as pessoas darem uma olhada no site da IBM? Eu sei que é um site cheio de coisa lá. Não, eu recomendo. Hoje a gente se preocupa muito em disseminação de conhecimento e a gente, por exemplo, uma das tecnologias que está evoluindo dramaticamente é essa área de, por exemplo, de computação quântica, né? E se o pessoal quiser, é só fazer uma pesquisa, você vê IBM computação quântica, já te joga num local que é QSquid. E você chega lá, tem cursos, vídeos, tem amostras de código, tem a possibilidade de a lista de artigos publicados. Então, nós somos muito ativos. Permite você rodar, eu fiz os cursos iniciais, você rodar o programa dentro do computador quântico da IBM. Permite, né? permite. Então, Free, tem todo de graça. De graça também. É de graça. Mas é para desenvolver realmente uma comunidade de conhecimento ao redor de uma área que vocês vão ver daqui a uns 20 anos vai estar completamente transformando a forma que nós fazemos computação hoje, né? Eu não estou dizendo que o geólogo deve entrar na área de computação quântica, eu estou dando um exemplo, mas eu acredito, por exemplo, como você mencionou, essa parte de ler artigos, por exemplo, ela é baseada numa tecnologia que é de processamento de linguagem natural, que é um subcampo da área de inteligência artificial, que vai lá ler categórica, modelo para interpretar o que foi lido, tá entendendo? E tem vários desses cursos sobre esses assuntos que, no fundo, são a fundação dessa parte de cognitiva, da parte de inteligência artificial. E depois eu passo o link para vocês de alguns links que eu acho interessantes. Aliás, nós vamos deixar os links para quem estiver assistindo aí, nós vamos deixar os links todos no vídeo, no canal do YouTube. Aí vocês podem acessar
os canais lá da IBM. Eu recomendo, é legal, vale a pena. Então, mas como que você acha que computação quântica como é que a gente vai usar, por exemplo, na área de geologia? Na área de geologia é por Big Data? O que você enxerga nisso daí? Então, tem uma quantidade imensa, porque, como você falou, você tem uma quantidade, principalmente em petróleo, que tem uma quantidade enorme de informação. A gente vai poder fazer interpretação mais rápida, é isso? Eu vejo a computação quântica hoje, ela tem um futuro muito maior na parte de processamento mesmo de explicar a natureza, né? Porque vamos começar pelo básico de computação quântica, né? Como já dizia o Feynman, a natureza é quântica, né? Então, geologia, no fundo, é quântica, porque se você olhar tudo que é composto no planeta tem átomos, e átomos são o elemento básico, fundação de tudo, é quântico. Então, nós criamos uma série de modelos que simplifica a física, né? E representamos esses modelos, essa informação, hoje entre 0 e 1, né? Que são os famosos bits, né? Então, você pega uma informação, um DNA, né? A, G, D, você pega aquelas letras, transforma elas em uma representação binária, coloca num computador e faz isso. Mas você vê, existe uma forçação de barra aqui de você fazer uma representação de algo que é químico para zeros e uns. A computação quântica, de outra forma, no fundo, os estados quânticos são usados para fazer a própria computação. Então, quando você faz uma reação química, por exemplo, você pode fazer representação desses estados quânticos num computador que é quântico. Então, é perfeito para fazer isso. Então, por exemplo, se você olhar campos tipo reações químicas, mineralogia, esse tipo de coisa, ele vai ser fantástico, né? Porque você vai poder, e já são as áreas que vão se beneficiar de cara, né? Que são desenhos de novos materiais, desenhos de novos químicos. Mas esse entendimento químico hoje, só para você ter uma ideia, uma molécula de cafeína nunca foi simulada num computador hoje, porque é impossível representar todos os estados energéticos de uma molécula de cafeína. Uma molécula, por exemplo, que é importantíssima para a clorofila, fotossíntese, nunca foi simulada. Então, a oportunidade de nós entendermos mais a natureza, a biologia, a própria geoquímica, vai ser enorme, né? Sim. Então, computação quântica, nesse sentido, eu acho que vai ser revolucionária no entendimento da própria natureza. Na verdade, eu fiz uns cursos lá. A gente não vai dominar a computação quântica, mas você vai aprender a usar a saída dos resultados, você vai aprender a usar... É igual hoje, a gente usa computador, mas não sabe fazer modelo, né? Não sabe criar os programas, necessariamente. Mas você depende quanto que você queira enveredar. Exatamente, é questão de investimento pessoal, não é isso? Investimento pessoal. Como eu disse, no começo da minha carreira, eu não queria investir nisso ou naquilo, mas tive oportunidade, fui investindo, e isso acabou me levando por alguns caminhos. E essa parte de computação quântica, ela é muito mais interessante do que a gente pensa. E as pessoas que nunca tiveram uma formação em computação tradicional têm uma oportunidade única, porque ela já não tem aquele mindset. Exatamente, ela não vem com ranço. Ela não vem com ranço, e ela pode aprender com muito mais facilidade do que alguém que já vem de computação clássica. Ela vai direto no matricial, lá já faz... Já pula já pula um salto quântico. Exatamente. Nossa. A gente quer fazer tudo que é tentar encaixar na programação que você já aprendeu. Né? Isso mesmo. Muito legal, muito legal. Ulisses, a conversa está muito boa, mas a gente precisa dar um wrap-up aqui, terminar a conversa. Se puder fazer um fechamento para a gente, eu gostaria, por favor, fala o que você tem para dizer para quem estiver assistindo. Eu acho que, dependendo da audiência que essa entrevista vai atingir, eu acho que uma grande preocupação pessoal
que todos nós temos é sobre a evolução da nossa carreira, né? E nós temos uma preocupação muito grande de se encaixar, de fazer as coisas certas, né? Então, eu acho que o fechamento, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu olho agora e faço uma reflexão, eu vejo duas coisas importantes que foram importantes para mim, eu acho que serão importantes para qualquer pessoa no futuro, que é, primeiro, se manter alinhado com suas próprias paixões, né? Porque a grande razão que eu acredito que eu evolui em várias coisas é porque realmente eu era apaixonado, primeiro pela parte de geodinâmica, agora de como a tecnologia pode transformar a ciência, a tecnologia em si, a vida das pessoas. Isso te mantém sempre motivado, porque aquela motivação é importante para você continuar sempre investindo. E esse investimento ele depende também muito da tua habilidade de se transformar, né? O fato de você ficar muito preso a esse campo, aquele campo, muitas vezes não vai te beneficiar, porque hoje existe uma transformação muito grande na sociedade. A tecnologia se renova a uma frequência muito grande. Indústrias estão se transformando. Você vê, com esse caso da pandemia, né? Qual é a coisa mais importante? É a adaptabilidade, né? É darwiniano nesse sentido, de você ser resiliente a sobreviver a essas grandes mudanças. E essa habilidade analítica, intelectual que muito geólogo tem, é muito importante para ele olhar quais são as oportunidades dentro do caminho que ele tem paixão e continuar sempre aprendendo, investindo e tendo essa oportunidade de ir se desenvolvendo e utilizar todas as tecnologias que estão ficando disponíveis e democráticas no ponto de vista de informação, que o futuro vai ser cada vez mais, o conhecimento vai ser cada vez mais democratizado. Isso cria uma oportunidade fantástica. Você pode ir para onde você quiser e que você com grande profundidade, né? Porque o grande segredo, eu diria, é você ter grande profundidade naquilo que você é apaixonado e entender o contexto na horizontal para poder aplicar isso em áreas diferentes, né? E isso requer um pouco de tempo e de reflexão. Quando você é novo na carreira, você não tem essa visibilidade. Hoje, eu acho que as pessoas mais experientes têm, e é importante passar isso para o pessoal continuar a não ter um pânico, falar, não sei isso, continue investindo em persistência e resiliência e adaptabilidade. A gente não aprende as coisas da noite para o dia, você precisa ter paciência, dedicação. Eu sempre falo para os meus alunos, todo mundo acha que você tem que ser um baita cérebro. Eu falei que um aluno bom é aquele que fica com mais tempo de bunda na cadeira, né? Porque é lendo e estudando que a gente chega longe, não é isso? Você chega num campo novo, se você ficar com medo... Tem que ter profundidade para ter os novos insights, né? Exatamente. Senão você se torna uma pessoa superficial. Ótimo. Ulisses, foi um prazer falar com você de novo, tá bom? Nós vamos fazer uma divulgação grande dessa entrevista, muito legal mesmo. Parabéns pela sua carreira, a gente agradece, tá bom? Muito obrigado, Everton. Obrigado pela oportunidade. Tenha um bom dia. Um abraço.